É isso aí, estamos aqui de volta com mais um podcast aqui hoje, onde a gente vai trazer uma forma mais técnica, né, direta, transparente aí, e experiência do projeto Hoje S4HANA, né, que foi um projeto aí que aconteceu no ano de 25, onde nós fizemos aqui a migração do ECC com conversão para o S4HANA RISE. Esse vai ser um encontro aqui que a gente vai trazer uma ideia de real ali de aprendizado, né, de mão na massa. E hoje estou eu aqui, Newton Leite, né, sou da equipe SAP de pré-vendas aqui da Software One. Vou estar conduzindo aqui junto com o Catão. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Sou Alexandre Catão, pré-vendas e SAP, junto com o Newton aqui. E vamos começar o podcast. Isso. E para ajudar a gente com isso, né, e trazendo a visão do nosso cliente hoje, a gente trouxe aqui o André Ozanam e a Ludmila. A gente queria que vocês se apresentassem, por favor. Boa tarde todo mundo. Agradecer aí o pessoal da Software One, né, pelo convite também. Eu sou o André, sou da Hoje Papéis, né, sou arquiteto ali de solução, consultor SAP, e participei aí na frente do projeto, né, S4 em 2024, 25, né, então tive à frente do projeto aí junto com a Ludmila. Sou a Ludmila, sou consultora SAP, MM, trabalho na Hoje Papéis já faz um tempinho já, participei do projeto também, projeto muito gratificante, muito legal, né? Muitas experiências, e agradeço ao Software One pela oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo hoje. Sejam bem-vindos aí, fiquem à vontade. Bom, pessoal, e para esse podcast a gente trouxe aqui alguns temas, como foi divulgado, né? O primeiro deles, a gente vai estar falando ali da estratégia e do planejamento, né, do projeto. Eu posso dizer que eu participei no início ali, e muito antes já do início do projeto, que foi em janeiro de 25, durante o ano de 24, teve todo um trabalho ali, né, de estudo, né, de definição de estratégia e planejamento. E o Ozanam foi que participou bastante aí dessa fase. E eu queria te perguntar, Ozanam, o que você pode trazer para a gente, né, e falar da experiência que foi nessa fase aí de estratégia e planejamento? Bom, foi um projeto que ele não estava no nosso radar, sempre esteve, né, talvez não para 2025, como aconteceu. Os estudos, a gente começou a estudar em 2022, a gente já se falava já lá em S4, mas ainda tinha muitas questões, muita dúvida ainda, né. Então em 2024 a gente acelerou isso, né, junto com a diretoria, com a nossa gerência também, e fizemos um estudo. A primeira questão é: qual que era o melhor modelo, né, para hoje, ir para o S4, né, em qual momento, né, sabendo que a SAP tem uma data ali de corte, né, então fazia sentido ir 2025, e aí começou esse estudo, começamos a levantar ali, né, qual seria a melhor ali estratégia, né. E aí a gente acabou ali, vendo que chegou o momento que era próximo, né, o momento estava chegando, né, a gente via ali porque já estava mais madura a questão do S4, então a gente visitou, né, alguns clientes, né, nosso e fornecedores, e fomos ali amadurecendo ao longo de 2024, né, buscando os parceiros, né, a gente bateu bastante papo com o pessoal aí da Software One, com outras consultorias também, e a gente foi ali, tomar a decisão, né, pelo Shell, né, e também era uma questão também de um medo, né, de ir para o S4, né, tinha essa questão de mudança, né, então causava essa questão para a gente ali, de mudança. Então, essa estratégia de ir, vamos para o S4, quando a gente tomou essa decisão ali junto com a diretoria, o pessoal comprou a ideia, aí sim a gente, pô, estamos indo, né, para o S4 em 2025, né, que foi ali, agora a gente já está já no S4. Não sei qual que é a visão da Ludmila ali sobre isso, mas eu achei assim o máximo, né, todo o estudo que a gente fez, né, de olhar para dentro de casa e ver tudo que tinha ali, né, que precisaria construir, né, sabia que era um projeto grande, né, então a gente foi ali todo 2024, 23 também, 22, né, mas foi em 2024 que a gente acelerou mesmo, porque tinha várias questões para ser resolvida, né, em questão assim de processo, modelo, então foi bacana. Legal. E a escolha, né, de ir para o Shell Conversion, né, vocês compararam, né, os tipos, né, Brownfield e Greenfield, cada um tem seus desafios, né,
E aí vocês entendem que vocês viram que o Shell Converse tinha um ganho, né, para a empresa, no sentido, vou implementar o S4 com as configurações que eu tenho, né, mas eu não vou levar a minha base toda, né? Então tem um desafio também nesse ponto, certo? O interessante do Shell, né, eu juro que eu nunca tinha ouvido falar do Shell, né, assim, eu tinha ouvido outros módulos, e aí quando a gente foi pensar no Shell, foi custo. Era muito mais barato. E a gente falou assim: "Pô, mas não tem almoço grátis", né, muito barato, e aí Muita pegadinha, né? não está pegadinha, em algum momento vai chegar a conta aí que vai ser muito mais caro, né. Então quando a gente foi estudar o Shell, né, e a consultoria acabou ajudando bastante, porque tinha um medo, né, e quando a gente levou isso, principalmente comentando com as áreas que não ia ter não ia ter o histórico, a primeira pessoal questão começa, foi: né? não dá para ir sem o histórico. E a gente falou: "Tamo, vamos estudar, como que a SAP, a consultoria vai vender algo que não se para em pé?". Esse era o nosso medo, o barato sair caro no final. E aí começou um estudo diferente, porque a gente não sabia, não conhecia, e tinha esse medo mesmo, como que é trabalhar sem história, né. E primeiro a resposta é: não dá, né, não dá. Não tecnicamente, mas, com as áreas de negócio, primeiro era não. E aí no estudo que a gente levantou do Shell, você: "Mas a gente usa o histórico?", né, a gente está hoje, parece que tem 15 anos, Preciso, né, 15 precisa anos para sobre trás isso, olhar alguma coisa, né, precisa todo de dia. quanto tempo? E a gente foi aprofundando ali e falou assim: "Tá, você precisa, quando que você usa histórico?". E aí foi vendo que não se usava o histórico de tanto assim, né, até uma conversa que teve quando a gente estava pensando nesse modelo, conversamos com o presidente, ele falou assim: "Mas a gente não reporta o histórico". Ele é importante, né, e a gente Para o tem ele fisco. lá para pesquisar, questão de nota, ele existe lá. Mas eu levar isso para o meu S4, 15 anos ali de dados, coisa que eu nem uso mais, uma base gigante de um monte de Num informação, custo, né? que às vezes algumas coisas são até lixo já, Sim. né, que não vai ser utilizado. E isso quando a gente fala de S4, né, de nuvem, fica muito caro. Sim. Mas é um custo que eu também pago hoje interno. Pagava, né, quando tinha o Sim. SC, né, dentro de casa, tinha lá 7, acho que esse era 7 teras. 7 tera, ali de dados, que às vezes nunca tinha sido usado mais, não usava mais. Então a gente começou a falar assim: "Ó, é possível sim, Michel". E aí a gente, né, tomou essa decisão, viu que era possível, né. Lógico que o trabalho um pouco muda dos outros, né, dos outros modelos, mas era sim possível e o custo compensava aí para o Shell, né. Então aquele medo, né, que tinha de início, ele simplesmente desapareceu e virou uma grande oportunidade, né, em relação a custo, de realmente fazer virar o S4, porque as outras modalidades era muito mais caro, Sim. né, e aquilo que não estava no nosso orçamento. Então a gente falou: "Pô, então o Shell é possível, não tinha risco", a gente entendeu que não era um risco, né, de não ter os dados, até porque os dados eles existem, tá lá dentro Eles de estão lá casa, no histórico, pode né? ser consultado. Então assim, Sim. aí surgiu ali: "Vamos para o Shell", não é, até porque tudo que nos tínhamos apresentado até então, não tinha o Shell, não tinha essa possibilidade, pelo menos nas Um reuniões que eu diferencial na escolha aí. foi um diferencial, E porque e você falou do Shell, né, que é quando as pessoas que não conhecem, né, que é o Shell Conversion, fala pra gente, que tipo de dados que levou? Nós tínhamos uma base de 7 terabytes, e eu entendo que agora ela tem uma base, acho que próximo dos 300 giga, já em S4. O que foi levado, né? O que exatamente o negócio precisou transferir lá para o S4 que fazia sentido e deixar o resto como histórico para consulta ali no on-prem? Ó, o que a gente tinha ali, né, são os dados básicos, MES, que a gente chama ali, né, que são cliente, fornecedor, partidas, os saldos, né. Então o Shell As ele leva partidas os saldos. abertas, né? Partidas em abertas, e aí o saldo das contas, tudo isso ele vai, e era o suficiente ali, e é o suficiente para rodar toda a operação, né. Até então que a gente entrou no go live, e não tivemos problemas: "Ah, o dado ficou lá e é impossível de entregar algum resultado".
Isso até agora não aconteceu, depois de quase 6 meses aí, indo para o 6º mês, aí. Então, assim, os dados Então, que assim, levou, os né, dados é os que básicos pegou, ali que né, tem. os E, básicos ali assim, que tem. tranquilo. Era uma assim, foto, né? tranquilo. Então, o final do ano, né, que vocês fizeram a virada no final do ano, então foi uma foto, né? Quantos itens tem no estoque aberto? Quantas faturas ela tem aberto para Isso, pagar, né? exatamente. Tirou uma É uma foto, foto do dia 31 de dezembro e levando o dia 1º de janeiro pro HANA. Então, foi exatamente isso. Foi saldo de contas, saldo de estoque, posição de material no estoque que precisava para os primeiros faturamentos, dados cadastrais, né, cliente, fornecedor, né, e daí a gente já aproveitou a oportunidade também de fazer um saneamento desses dados, né, a gente tinha muita coisa que não estava mais sendo usado, cliente que já fazia tempo que, né, não comprava, fornecedor que não se usava mais, então a gente aproveitou a oportunidade para fazer esse saneamento também e levar pro HANA só aquilo que realmente fosse necessário. Né? Então, a dados gente- úteis, né? Dados úteis, exatamente. Então, a gente aproveitou essa oportunidade também para fazer essa perfeito. limpa na base de dados de materiais, né? Então, foi exatamente isso. Foi a foto de um ano para o outro. Então, esse saneamento e tudo que vocês otimizaram na migração, menos os dados transacionais que não foram levados, gerou essa redução aí de 7 terabytes para 256 GB, que foi quando nasceu ali. Foi assim, foi bom em todos os aspectos, né? Um que a gente deu uma limpada na base, então a gente saiu, sei lá, de uns 50 mil materiais para 20 mil, né? Legal. Então a gente limpou muita coisa, né? No saneamento, reduzimos o custo, né? De manter ali 7 TB também. Então, assim, a gente deu só oportunidade indo pro Shell, né? Legal. Então, E a gente tem a base de dados lá, bonitinha, que o pessoal consulta a qualquer momento, né? Por demanda. Exatamente. Tem várias pessoas que entram lá, o pessoal consulta saldo, histórico, né? Então tá tudo lá, eles podem acessar no momento que eles tiverem necessidade. Legal. Ô Nilton, acho que é importante só frisar um ponto pessoal, né? Assim, o apego aos dados, o histórico, né? Levar o histórico que o usuário geralmente tem, pode inviabilizar um projeto. Sim. Né? Que foi quase que aconteceu com vocês, se vocês não tivessem conseguido reverter isso com a área usuário, mostrar os benefícios de não levar, que os dados estariam lá, mas estaria no ECC antigo, não estaria no S4 novo, né? Eu acho que esse é um ponto importante reforçar com o pessoal que está nos assistindo, né? Para ter, quebrar um pouco esse paradigma, né? É uma quebra de paradigma que não precisa levar tudo. E é um Leva o blocker, né? necessário. E é um É. bloqueador gigante que a gente vê aqui do lado do nosso lado, né? Que está tendo contato com muitos clientes, né? E outro ponto que eu acho que vocês falaram que é muito importante: saneamento de dados. Levar somente o que precisa. Levar tudo que está em uso. Um SAP, a maioria das empresas tem o SAP há muitos anos. Então, naturalmente, vai ter coisas que não está mais em uso, material que mudou, que a gente já não está usando mais e tal, e outras coisas. E aí você leva realmente o que precisa, né? Sim. E aí reduz custo, né? O ambiente fica mais leve. Estando mais leve, a performance vai ser melhor. O usuário vai usar melhor o ambiente também e vai se sentir mais feliz também. Isso é bacana. o que acontece é que isso também, antes de ver o Shell ali, você sempre pensa assim, e se eu precisar? E se alguém me pedir de 1980 um dado? Eu não vou ter. Aí a gente tem, a gente continua com o nosso SAP antigo lá, mas as pessoas não modificam, não podem modificar. Mas se você precisar, eventualmente, pegar uns dados, você tem lá um cliente antigo, consultar, você consegue. Então, assusta, porque você fala assim, não vou ter nada de histórico, né, sem os saldos, né, mas no final dá certo. Você acaba não usando os dados de não. Então, para a gente, assim, foi... Ainda bem que a gente viu essa oportunidade, porque o custo entre ir para o Shell e para o outro era muito grande. É muito grande. A diferença Não era é uma diferença pequena, não. Legal. Eu vou aproveitar e falar, pessoal, tem um QR Code aqui, assim, por favor, mandem perguntas, acessem o QR Code ali, qualquer dúvida que vocês tiverem, no final a gente vai abrir para perguntas ali, enfim, e aí a gente vai estar devolvendo para vocês aí. E se não conseguir a tempo, a gente vai devolver através de e-mail, tá? Bom, dando sequência aqui, uma coisa que pega também nesse tipo de projeto são os pré-requisitos. E a gente sabe ali que vocês estavam no ECC, que era um HP8, não Unicode, não, HP7 não Unicode,
banco DB2, uma base ali em torno de 7 teras. Qual foi ali, ou quais foram os pré-requisitos que tiveram que ser trabalhados antes da conversão? Quando a gente foi ali fazer, né, aí é um pouco mais ali parte de infra, mas o que foi feito foi criado um ambiente, né, a gente criou um Bolha. ambiente, Bolha, um né? bolha ali, Hum. na qual a conversão ela acontece nesse ambiente, no code, né, porque a gente não tinha e a gente não fazia sentido eu fazer isso, ir para um EHP, mudar, ia gastar muito mais para ter isso. E aí a consultoria montou esse ambiente, converteu ali, né, e aí sim depois ele foi ali para o Ou S4. seja, eu fiz uma cópia de produção criando um ambiente bolha, fiz a conversão a Unicode ali, e aí depois Ambiente, trabalhei toda a isso. conversão para S/4HANA. E aí depois ele foi pro e assim, teve alguns percalços no caminho, mas assim, do meu ponto de vista, essa parte não foi assim, teve ali algumas coisas ali, porque a gente está convertendo, questão de espaço, aí foi adequando, Aí a mas adequação de tudo infra, né? dentro do projeto, então Sim. assim, foi bem tranquilo pra gente ali que estava um pouco transparente, mas, o pré-requisito ele foi atendido dessa forma, criando esse ambiente, cópia da produção e depois ido para o S4. Legal. Não, bacana. Falando de landscape, né? Então vocês foram o S4, o Base Option, e aí você tem um landscape reduzido, né? Vocês tinham no on-premise o ECC Dev, qualidade e produção. E quando você está indo para um Base Option, que aí você só tem Dev e produção, né? Muitos clientes falam, putz, vou ficar sem minha qualidade. E aí, como que foi para vocês? Olha, pra mim, como consultor, primeira coisa que eu falei é: "Não vai dar certo isso aí não". É verdade, ele falou. Sendo bem sincero, eu já algo de mim é otimista da equipe, eu sou um pessimista. Os dois contrapontos, Eu né? quero ser surpreendido, eu quero ser frustrado, né. Então eu falei: "Isso aí não vai dar certo não". Por quê? Porque eu tinha um ambiente dev, então eu desenvolvia no dev, tinha o meu QA e tinha a produção. Então eu poderia segurar ali no meu dev, depois eu ir pra produção, então eu trabalhava dessa forma. Deve que é produção. Dev, QA e produção. Sim. E aí quando falou assim: "Vou ter 2 ambientes". Aí eu falei: eu falei pra ele, falei: "Me traduz 2 ambientes, porque eu acho que tá faltando um ambiente aí". Alguém esqueceu, Alguém né? esqueceu. Esqueceu de colocar Aí eu falei pro Jean: "Ó, esqueceram o ambiente ali, cara, não vai funcionar". "Não, não, é 2 ambientes". Eu falei: "O cara vai desenvolver e testa no dev? mesmo, né? No mesmo? E vai pra". No mesmo cliente, né? Eu falei assim: "Não vai, vai travar tudo essa operação aqui". Aí que eu fui entender o seguinte: você tem 2 ambientes, mas você cria mandantes diferentes, Perfeito. né. O que muda, né, você tem que ter um controle maior, sim, porque o que o desenvolvedor ali faz no 100, automaticamente já vai para os outros mandantes, Sim. não vai para a produção, né. E se for configuração, Mas quando você você escolhe fala, o mandante, né. quando você fala isso, é quando você está mexendo no código, no ABAP. Isso, no ABAP ele vai direto. A customização não funciona Não, assim. você escolhe o mandante, né. A gente está há 6 meses, né, tem um monte de projetos acontecendo e não está tendo impacto por ter só 2 ambientes, né, e Legal. com 3, a gente tem 4, na verdade a gente está com 4 mandantes, né. A gente usa 2, né, mas, tá tranquilo, né, até o momento de se trabalhar dessa forma com 2 ambientes. Mas outra coisa, meu, que também é custo. Se você coloca mais um ambiente, No, você pode colocar Perfeito. quantos ambientes você quiser, mas vai aumentando ele a a conta continha fica. fica alta, né? E aí a primeira coisa também, voltamos para dentro de casa e falar, pensamos o seguinte: vai colocar 3 ambientes? Precisa? É tão assim que não dá para trabalhar? E aí a primeira pergunta que a gente começa a fazer é: se a SAP, né, e a consultoria, coloca isso pra gente, se não dá para usar, por que vende? Então a primeira pergunta é: então dá. É Vamos possível. entender, É né? possível. Vamos falar que não dá, vamos entender. E aí fizemos a lição, falei: dá sim, por que não? Ó, muda um pouco de controle, sim, o controle, né, por não fazer bagunça ali, né, principalmente para a questão do desenvolvedor, mas aí é nós, equipe ali de TI, que tem que organizar isso, né. Ó, na hora to be request, está testando, teste integrado, né, o cara está lá fazendo teste integrado, o cara não pode estar lá mexendo no mesmo código, porque hoje tem um impacto. Mas se você faz esse controle, Essa Essa orquestração. organização aí tá, e os testes no ambiente tá fluindo Foi. super bem, os key users, os usuários estão trabalhando certinho lá no ambiente de QAS, né?
e faz teste. Hoje não mais ambiente assim Não, mandante, é né? mandante, exatamente. Faz teste bonitinho, depois sobe request para produção. Então, tá funcionando bem, bem organizadinho. A gente não teve nenhum problema com relação a isso. E aí, Lud, a gente pode dizer então que o pessimista do Ozanam hoje Perdeu. acredita Tá na vendo? possibilidade. Aí agora eu ganho Esse graças a Deus. Deus, amor, eu fui até o gol lá e não vou embora. Todo dia ele falava, falei, não, vai pra cima. Vai dar, vocês só vai dar. coletivo, né? Que legal. Tá, legal. Pessoal, novo QR Code, não esqueçam de fazer as perguntas aí, hein? E agora a gente vai entrar então numa parte que é referente a os desafios, né? Os desafios na migração. A gente sabe que existem muitos desafios. E aí a gente dividiu aqui em alguns pontos para a gente tentar desenrolar de maneira rápida esses desafios, né? O primeiro deles seria a parte do Code Remediation ou dos Z-parâmetros. A gente, só complementando, a gente sabe que existe um número muito grande de Zs. E numa conversão como essa, existe a adaptação, né, para o S4, né, de alguns pontos, e que impactam em alguns processos da empresa, né? Como é que foi isso? Era uma também das nossas preocupações, né? A gente, quando a hoje comprou a empresa, ela herdou isso, né? O desenvolvimento veio tudo junto, o ambiente SAP, e tinha, porque a gente tem um volume alto de Z, né? Acho que grandes empresas geralmente sofrem com isso. Quem tem SAP muito antigo e vem de anos, tem muitos Zs. Essa é a realidade. Realidade é que tem muitos Z e nós não somos diferentes, temos muitos Z, e era uma preocupação, porque com as mudanças do S4 de tabela, transações, isso aí é uma realidade que vai parar alguns Zs, vai parar sim. Então, era uma preocupação nossa, quantos Zs vão parar? E qual vai ser o tamanho disso para a gente arrumar, né? Então, essa era a minha preocupação. Então, quando fez o tombamento lá de todos os Zs, ele apareceu no S4, né? Nós vamos começar agora já, né, caça às bruxas, quais são os Zs que estão parando. Realmente parou vários Zs, né? Teve parada de Zs, normal, porque Z que olhava para um campo ou uma transação, tabela, ele parou de funcionar instantaneamente, e fora aquelas mudanças próprias que tinha, né? Então, pelo volume de Z e o preço que teve, foi resolvido em termos de projeto, né? Ou até um pós-go live também teve algumas adequações. Mas assim, pelo tamanho, eu achei assim, que estava dentro, né? Teve bastante coisas. Quando a nossa migração ela não vem, né, as tabelas de Z, ela teoricamente ela não vem. Ela não vem, você tem que fazer por mandante, né? Então, se você tiver 10 mandantes, você vai ter que fazer para os 10 as configurações para os 10, né? Então, pensa o seguinte... Não é transportável. Não é. Então, se você tem ali umas tabelas Zs, né, de configurações Zs, que a gente usa ali de parâmetros, você vai ter que preencher na mão. E aí, a gente realmente, como a gente tem um volume alto, até de tabelas que carregam muito dados, a gente fez o desenvolvimento ABAP, que tirava do ECC e jogava no S4. Algumas, a maior parte funcionou, mas algumas até que não funcionou, tinha aqui na mão. Mas a gente também teve que fazer, né? Então você tem que meio que deixar um tempo para poder fazer isso, porque não vem mesmo na migração dos Zs, essas coisas. E os campos a gente foi, conforme foi testando ali, né, foi ajustando. Não teve, assim, um absurdo de problemas que Zs que parou de funcionar. Nada fora do planejado ali. Não teve, assim, foi controlado. E você tem uma ideia de número de Zs que teve esse retrabalho? A gente tinha um trabalho de eliminar mais ou menos aí, nós tinha mais ou menos umas 2.000 Zs, tá? Subimos ali em torno de umas 1.000. Não, legal. De umas 1.000, vamos falar que Já umas teve um saneamento. 40 ali travou. Entendi. Umas 40 Nossa, um ali bom travou. número. Então, assim, pelo volume que tinha, Sim. mas que realmente utilizava no dia a dia, a gente põe umas 20, que é do processo do dia a dia. Tem umas que Do se dia a usa dia, outras são depois, mensais. tem Uma umas vez que ao mensais, ano, que se der algum erro, mesmo que seja, que aconteceu até depois do go live, você tem um tempo para corrigir. Sim. Então a gente sabia, né, que tinha, só que para a operação, que causa um dano ali, prejuízo, esses eram o nosso foco para garantir que funciona, né? Exemplo, um Z de nota que a gente tem para entrar. Então esse é o carro-chefe. Então isso não pode, né, o de fechamento, coisa do tipo. Então essa era uma das preocupações, mas foi assim, foi até que bem. Não, bacana. E parte de migração de dados, né? A gente sabe que vocês levaram as partidas abertas, fizeram o saneamento, né? Como que foi essa carga de dados, migração de dados, né? Porque não é só levar as partidas abertas, tem uns pré-requisitos, né, de cada módulo, né?
Como que foi essa parte aí? Olha, de primeiro momento, mais uma vez, eu falei, não vai dar certo. De novo, o pessimismo. Ao tempo todo, né? Apareceu, do nada, entre aspas, mas apareceu 40, 50 cargas para ser feito. E a gente, né, colocou um BI, né, para ajudar. Mas no primeiro momento a gente subestimou as cargas, né? Tranquilo, Esse foi, Vai ser de bom. esse foi uma falha Não que foi. você pode colocar na minha conta aí, que eu falei, é carga, Ctrl+C, Rapidinho, Ctrl+V, depois- e não é bem o Não é, Ctrl+C, Ctrl+V, muda a né? estrutura da Muda. E a gente, né, começou ali a trabalhar com as cargas, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, começa com as cargas no primeiro dia do projeto. Primeiro dia. Primeiro dia. Se fosse fazer hoje. Não que não deu certo, né, no nosso modelo. Deu. Não efetivamente com a carga, mas já começa a olhar para ela, Isso. trabalhar os dados Montar. para se planejar e levar. Montar as cargas, né? Isso. Então, eu acho que o coração nesse modelo de migração é a carga de dados. Porque quando vira no dia 1º no Go Live, todo o projeto roda em cima da carga. O projeto roda em cima da carga, né? Os dados Se de não bater o estoque, dado lá, Faturamento. se o cliente vai pagar, tem que estar lá. Então, tudo é carga de dados quando Sim. entra no Go Live. Sim. Então, assim, é o coração do Shell, né? Para mim, é carga de dados. Então, fazer isso desde o começo é uma grande vantagem. A gente Legal. deu certo ali, isso é uma mas dica, hein? deu correria. Dica Deu boa. correria, sim, para fazer as cargas. Apanhamos e apanhamos muito, né? Porque a gente Sobrevivendo. porque eu falei assim, não, é simples, né? Então, e quando a gente foi ver, tava escapando os dedos das cargas. Esse projeto não vai desse jeito, porque vai precisar das cargas para rodar. E isso a gente percebeu muito nos testes de integrado. Por quê? Porque no teste integrado faltou uma carga ou outra. Ele para a operação. Claro. Sim. Olha, Independência, aí, né? a preocupação que era do Z que não foi convertido, de um ambiente estar na nuvem, cair a internet, era o diacho da carga se não tiver lá no ambiente. Entendi. Então, o coração no meu ponto de vista, é carga de dados, né? Então, é bom trabalhar ali do E nesse começo. coração, a carga de dados ser tratada só com a TI é legal? Ou é bom também trazer a área de negócio junto? Foi muito importante trazer a área de negócios juntos, porque muitas das vezes a TI não conhece tudo, né? E não sabe qual é o campo que é importante, qual é o dado que tem que levar. De repente, algum dado que a gente acha que não teria necessidade é um dado que é imprescindível para o processo, né? E não é a dona do dado. E não é a dona do dado. Então, se puder trazer o key user junto para poder fazer esse saneamento, para poder olhar para o dado junto com a TI, junto com o BI, que estrutura a informação, vai agilizar muito o processo da subida das cargas. Até legal isso, porque no Go Live, lá deu os erros, que não é normal, mas o que aconteceu na madrugada do Go Live? Eu estava aí com as cargas. Não é a Z, não é a carga de dados, né? Estruturação de carga, sobe, ajuste, até aí. Então, por isso que se você trabalha desde o começo, né? Ao você longo do expressa projeto. ela, e uma coisa que a gente fez até depois, que é uma dica legal também, a gente criou um ambiente novo no meio do projeto, um mandante novo, para fazer só carga de dados. Teste de Para testar a carga de dados. Então, é uma coisa que às vezes a gente não pensa, né? Principalmente quem é das antigas, né, acha que você monta o seu padrão lá de carga e sobe. Não, tem um padrão SAP, né? Isso foi bem legal, porque eu participei de vários projetos, como nas antigas, que você montava as cargas no Excel do jeito e você esquecia. Você montava. Agora não, tem todo um padrão da SAP bem organizado e você tem que seguir certinho, passo a passo. Então, isso leva tempo e é trabalhoso para se fazer. Não é complexo, mas é trabalhoso. Então, carga de dados, trabalhar desde o começo, evita algumas madrugadas, alguns coração parou algumas vezes. E até fazer o entendimento da própria tabela ali de dados, né? Que tinha muitas coisas que a gente não conhecia, né? O dado que ia na carga, né? Porque vem uma carga, né? Uma tabela já estruturada para a gente colocar os dados lá. Então, a gente tentava subir a carga, dava erro em tal campo, a gente não conhecia esse campo, tinha que estudar o campo, tinha que entender de onde que vinha. Então, entender e estudar essa carga de dados da SAP, que hoje já é padrão, ajuda bastante também na agilidade de Eu acho que um fazer a ponto, acho que é até importante, porque a gente fala de carga de dados, a parte técnica é da consultoria, mas o preenchimento é nosso. Sim. É do Então, negócio. é do negócio, não dá para transferir isso. Então, os consultores ajudou, sim, só tem uma parte que era nossa, do preenchimento, as dúvidas técnicas ali, eles ajudavam. Fazer o saneamento, A gente, né? Sim. Então, a gente indica, dá o caminho, mostra as boas práticas, Sim. mas o cliente tem que fazer, né?
sim. Isso foi muito importante, Legal. esses dados. Falando de integrações, interfaces, eu sei que vocês têm bastante lá, principalmente a de automação da fabricação, né? Como é que foi isso? Ó, antes de falar de integração, eu quero fazer um agradecimento que é para o Danilo. O Danilo, né, que era Integrante da equipe? foi ele que fez, né? Sim. Foi ele que fez. Então, primeiro agradecer ele, né? Eu falei, tá aqui, ele saiu. Eu acho que o coração dele parou tanto que ele deve estar se Foi se recuperando. tratar, foi se tratar. Ele Pode foi se tratar, tratar, exatamente. porque também era um dos coração, é a carga de dados, né? Então, muda um pouco o conceito quando você vai para a nuvem, as integrações, Sim. né? Então, principalmente a questão de mapeamento de pasta, servidor, é com a SAP. Então, a L11, a SAP precisa mapear. A SAP precisa mapear. Nota, É, o de nosso banco, nota, né? Certificados. O nosso Certificados. fora do SAP, mensageria. a mensageria. Então Então, tem ali um tratamento direto com a SAP. Então, tem que tomar um cuidado, né? Tem Tem que que Dar uma atenção. os legados, né, né, muda muda um pouco a forma forma ali ali de de trabalhar trabalhar falando de SAP na na nuvem. Então, Era uma frente que a gente tinha com o Danilo, e ele e ele fez fez essa ponte essa aí. ponte aí, Muito bem. né? Então, Então, também começou desde cedo, falar com os vários fornecedores, para para se se adequar, adequar, como ia chegar, bater, né? porque agora a gente está na nuvem, né? Então, Então, tem todo um tem todo um controle da controle SAP. da Né? SAP, Não que quando é interno você não tem que ter, né? tem que Tem seguir que seguir boas boas práticas, práticas. mas ele Mas ele fica mais fica mais na mão da SAP. É, e você sai do modelo PIPO, que você tem lá no Prime, você vai pro BTP, onde você tem o CPI, né? Enfim, muda também essa questão, né? Na parte de perfil de acesso, né? Vocês muda, o conceito muda quando você vai para a cloud da SAP, para o Rise, né? A forma de medição, de usuário e tal. Vocês trabalharam a questão de perfil, levou a Aziz, ou não? Foi feita uma reestruturação já pensando nessa parte de usuários novos, né? Que é FUEs, né? Isso, o perfil pode impactar positivamente, né? Ou negativamente no sentido de ter mais FUEs do que o contratado, com esse tipo. Assim, no projeto, o que fez a gente colocar o perfil como um pilar também, dentro do projeto. Em conversa com algumas empresas que já fizeram a migração, eles estavam tendo dificuldade com o perfil, né, porque eles não fizeram uma reestruturação de perfil em época do projeto, e aí como muda objeto, muda função, se você não fizer todo um teste de perfil, você corre o risco de chegar na operação, você ter paradas ali por causa de acesso, e você liberar, pior ainda, era liberar o SAP para Sapiol, né? Sapiol, O porque eixo só tem Sapiol. acesso a tudo. Isso Sim. a gente queria evitar questão de risco da companhia, né? Porque pensa lá, nós estamos com 300, tem 200, 300 usuários. Então todo mundo com Sapiol, a gente Tem poderia uma ter questão de compliance, compliance, né? Também, né? né? Então, a gente decidiu ali no tempo do projeto, vamos fazer uma reestruturação de perfil de acesso, já se equalizando com, né, não se equalizando 100%, mas já se programando, porque a forma de a SAP olhar para acesso, perfil ali de usuário mudou. Sim. Mudou. Então a gente tem 1 para 1, 1 para 5 e 1 para 30. 30, Então sim. você tem que fazer uma distribuição de acordo com as atividades ali para ficar legal. E no eu acho que um padrão ponto SAP. importante disso daí é o perfil, porque o perfil pode parar muito o projeto no quê? Na fase teste integrado. Sim. Aí o pessoal geralmente faz, onda 1, não conseguimos fazer com o perfil, não deu tempo, vamos lá, Sapiol. Sim, Aí vai jogar para a exatamente. onda 2. Aí realmente, às vezes, ou testa minimamente na onda 3, dependendo, vamos supor que o projeto tivesse 3 ondas de teste, ou ATs, vai testar minimamente, e aí, quando for na produção, o Go Live, Aí aparece. nas primeiras horas do Go Live, né? começa a aparecer. Bem isso. E o legal é que para os key users nos testes integrados, a gente já deixou o perfil do jeito que ia acontecer em produção. Então, eles já foram testando da maneira certa e para os key users a gente já foi readequando, né? Da maneira que tinha que ser. Aí, quando foi para a produção, vieram muitos chamados, né, de readequação e tal, mas a gente acabou contornando a situação, todo mundo ficou feliz. Ainda tem algumas coisinhas para arrumar, mas está caminhando e a fila de chamada diminuiu, graças a Deus. Aproveitando esse gancho que o Catão colocou sobre testes, fala para a gente como é que foi essa parte de testes, né? Como é que foi os testes integrados, enfim, os testes efetivos antes do Go Live ali, o impacto, enfim. Se teve algum problema, se deu trabalho, como é que desenrolou isso?
Trabalho deu, né? Sempre. Aproveitando a oportunidade dos testes, gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os key users que participaram do Que legal. projeto. Sem eles, o projeto não aconteceria, né? A TI sabe de vários processos macros, mas o dia a dia, quem conhece, são eles, né? Então, eles abraçaram a causa, eles estiveram com a gente o tempo todo, tudo que foi pedido e o que não foi pedido, eles fizeram. Então, nosso agradecimento especial para os key users que participaram do projeto, que esse projeto não é só nosso, é deles, é nosso, como hoje papéis, então foi bacana a participação Uma coisa coisa que foi legal e é legal ali, pra gente, independente do projeto, tá, Nilton? Os nossos usuários, eles são comprometidos. A gente briga com eles, reclama e fala que o usuário bom é usuário morto. Eu sou, falo, o pessoal, né? Mas no fundo, no fundo, nós tem uma equipe de usuários, né? E aí eu posso falar na maioria, são bons, né? Eles podem não saber, como a gente também não sabe, mas são um pessoal comprometido, Sim. né? São comprometidos. Então, o pessoal ali comprou, acho que desde o começo. Isso eu acho que eu vou falar para você que o projeto é mais sobre pessoas do que parte técnica. Total. Que se eles não compram, né, a ideia, que vão testar, dificilmente dá certo ou Dificilmente sai o projeto. não teria o sucesso que teve. É Acho que isso. até por isso que a gente está aqui como case de vocês, é pelo sucesso, senão Sim. não poderia vir aqui e Com falar, viu, certeza. foi bom, mas na verdade Não o foi, Web né? Core não deu. É difícil você falar que foi bom, mas não lá, não, não deu não. Não deu, né? Então, assim, eu acho que o sucesso, né, apesar de todo o trabalho que é feito anos antes, a coisa acontece em um mês e meio, não é, 2 meses, senão acho que os testes acontecem. Então, mas se eles não compram ali a ideia, é muito difícil. E qual que foi ali o diferencial? Que a gente, diferente de algumas empresas que contrata mais usuários, a gente não fez isso. O usuário tinha que tocar o dia a dia e tinha que tocar os testes. Então, assim, tinha Foi que... barra, então, né? Só que a gente tem uma outra lição. Não pode matar o usuário trabalhando dia e noite. Tem um limite, né? Tem um limite, senão você vai ficar todo mundo doido aqui, né? Então, assim, Burnout. Né? então teria que fazer, né, com que trabalhasse, né, dia a dia e também apoiasse, né? Teve uma fase, assim, que eles vieram, sentaram ali na TI, todo mundo junto, né, mais do que uma vez, né, passou, né, do período, voltaram de novo. Então isso, mas sem o comprometimento, né, de querer fazer acontecer, né, fazer dentro do horário de trabalho. Foram poucos, assim, que precisou trabalhar a Estendido. mais, assim. Mas do meu ponto de vista, de vários projetos que eu já passei, é um projeto desse tamanho, né, nesse volume de atividade, dividindo, e você não trabalhar igual um louco, né, eu achei assim, já foi uma vitória. Pelo menos eu não lembro, ninguém morreu e ninguém foi para o hospital. Então, assim, foi controlado, né? Então, É bacana isso daí, porque assim, né, na Hoje Papéis fica muito claro que teve a empresa toda se mobilizou para aquele momento, todas as áreas, todas as diretorias, desde a presidência até o chão de fábrica, entendeu que era o momento de se unir, né, focar no projeto para sair do outro lado. Então, óbvio, teve priorizações. Putz, agora está com problema de sair uma mercadoria, uma entrega para um cliente e tal, que o user talvez teve que ir lá priorizar esse momento, depois voltar para o projeto, e vice-versa. Não, agora estamos numa fase aqui, precisa priorizar mais o projeto do que o dia a dia, né? E assim se dobrando, né? Literalmente, né? Equilibrando Cada um pratinhos, tinha né? 2 chapeuzinhos, né? Assim, opa, agora eu estou como key user, né? Tô atendendo lá, vendo o financeiro, enfim, não, opa, agora tem que ver as configurações do financeiro do meu novo SAP, no meu novo S4. Isso é bacana, né? Porque é só assim, né? É feito de pessoas as Sim. empresas. O sistema não faz nada sozinho. A carga não vai para o sistema sozinho. Tem que executar alguém, mas alguém tem que preparar. Quem que prepara? É um humano, uma pessoa. Então, essa sinergia, essa priorização, acho que é muito bacana no caso da Hoje, por isso que foi um sucesso. Sim. Porque se não tivesse essa sinergia, esse senso de urgência, né, tudo com as áreas, negócio junto com o TI e tal, não ia sair do outro lado. Com e é um certeza. Não ia sair do outro lado, né? e é um conjunto, porque assim, é do presidente,
Até a engajando. mulher que serve um Até a cafezinho. mulher que serve um Porque se cafezinho. você não der o Porque pão se de você não der o queijo pão de queijo pro consultor, ele cai a ele cai a produtividade produtividade dele. dele. Porque User, se o pessoal não leva eu café sou de dele. user, gente. Eu só tenho pra chegar às 3 horas da tarde, eu sei que te dá um pão de queijo. 3 horas, eu tinha que estar na sala para comer. Tem que dar trabalho, mas também tem que alimentar, O né? Todo pessoal mundo falava prepara. que era o incentivo, eles ficavam esperando, Lute, 3 de 5 pão de queijo chegou, eu preciso do pão de E queijo. tem o pão de queijo. Começa a cair a caneta. Assim. Tem o pão de queijo lá, que é dos deuses aqui, pão de queijo, né? Que bom. Então, Preciso ir lá comer esse pão de queijo. Pão de então. queijo é top, né? Então, assim, é uma mobilização da cadeia inteira. Né? Legal. O presidente, os diretores, os gerentes, o pessoal sempre engajando. E o legal que eu vi, que não tinha a possibilidade de não dar online. Então, não se falava Sim, que sim. era um gol. A não ser nos bastidores ali, no corredor, né? Eu era Os pessimistas. Os mais pessimistas. Mas, Danilo, vamos lá. Eu não Vocês falava são- pro gerente nem pro presidente. Eu não falava pro presidente, vai dar com live, não. Eu falava pra Ludmilla, pro Danilo. Aí eu falava, é. desabafa aqui, mas lá na sala dos quilos você não Não fala, fala. não Eu- pode Não falar vai gerar nada. pânico, né? Exatamente. Porque eu falava, isso, pô, já tá afundando. Mas não foi, então assim, Mas era nos brincadeira. nos né? corredores, mas você via, né, nas reuniões que eu participava com a diretoria, não se falava e não gol. Certo. Era questão assim, tem algum risco? Vocês então escondendo pra, né, Vai entrar, né? Pra entrar. Vai entrar, né? Isso. Entra forçado. E uma coisa foi legal, na reunião com o nosso diretor, que ele falou, olha, vocês não estão não tem uma faca no pescoço de vocês, não, que tem que entrar no dia primeiro, tá? Pelo amor de Deus. Né? Porque, primeiro, a segurança das informações, né? Não vamos, né, jogar Comprometer os dados, comprometer né? tudo Negócio, né? por causa de O um bolado, não resultado. que não seja importante cumprir uma data, a gente sabe do custo, enfim. Mas melhor do que você dar certinho a data é fazer de uma forma correta, segura para a companhia. Segura. Né? Sem impacto. Porque depois como que vai Tem falar impacto lá financeiro para a empresa, na né? nossa Resultado. matriz? Então, demos um go live, E não tá tem bom, dado saímos agora, na né? foto, mas não funciona nada. Né? Então, essa é uma premissa, né? Vamos dar o live, mas tá tudo certo, tá tranquilo, né? O que precisava ser feito dos erros, é legal, porque o nosso presidente sabia, né? Porque ele participou de vários projetos, ele falou assim, vai dar um monte de besteira, vai dar um monte de erro. Faz parte, e Sim. realmente deu, né? Deu. Mas de nenhuma forma causamos prejuízos, né? Assim, E que não pode ser resolvido. que não Que pode não pode ser resolvido. É o isso, tempo de então, resolução, Newton, é é isso que é legal, né? Tivemos problemas? N problemas, né? Mas todos resolvidos a tempo que não impactasse O o Go Live. Sim. live. O Então, que aconteceu? Né? aconteceu no prazo, na data correta, no fechamento deu tudo certo. Depois do primeiro fechamento foi tudo em ordem, correção ali, correção aqui. A gente já está no quarto fechamento, está indo muito bem, né? Então deu tudo certo por conta do sucesso da equipe que Equipe. participou, entendeu? Legal. Hoje papéis foi top. E um ponto, fechamento está indo bem. Está indo melhor do que antes do SCC? olha, Em tempo, eu digo assim, né? Porque tem muitas empresas que o fechamento é em 10 dias, 2 dias e tal. Hoje acho que o tempo está indo no mesmo tempo que era antes, né? Como a gente está neste momento, né, com o Gui, talvez quando a gente focar um pouco mais, né, no Fiore, Fiore, né? talvez isso vai agilizar um pouco mais, né? Mas por enquanto, assim, é porque a gente tem prazo. Acho que é 3 dias que tem que fazer, pronto, acabou, não pode passar. Ah, legal. Mas por enquanto está fluindo no mesmo tempo que fluía Show, antes. show. E entrando, já que você deu a dica, né? Vamos falar um pouquinho de Fiore. A gente sabe que indo para esse fora algumas transações não existem mais, né? E aí você tem que usar o Fiore. E aí? É um bicho de sete cabeças? É melhor? É pior? Qual que é a visão de vocês? O que o pessoal está, né? As áreas que já estão usando essas transações que não existem mais, né? Estão gostando? Querem mais? Conta um pouco aí. Os key users em tempo de workshop adoraram, queriam que já colocasse no dia seguinte para eles, porque o Fiore é muito mais amigável, os relatórios são Sim. legais, o gráfico é bacana, né? Então é uma visibilidade mais amigável, Mais produtivo. mais produtivo, exatamente. E o maior ganho que eu vejo aí, que é essa interface entre o SAP e o usuário final ali, até a gente mesmo, é o Fiore. Então, se eu pudesse dar uma dica, voltar no tempo, eu falasse, vamos entrar 100% no Fiore. Então por que não fizeram isso? A gente cogitou, né? A consultoria era não uma premissa, né? Mas eles recomendavam, né? Vocês Sim. recomendavam que Fiore, gente, aproveita. Só que tinha a questão do perfil de acesso. E aí a gente falou assim, vamos entrando sim com o Fiore, não deixamos de usar, mas não na totalidade. O ideal é entrar 100% no Fiore.
e com reestruturação, se possível, né? Só que no momento a gente, por estratégia, falou, não, vamos priorizar Os perfis. os perfis e vamos liberar na medida que precisa ali o senhor. Então, usuários usa, não na totalidade, que é onde que tem um ganho ali bacana e a interface também, ela é muito amigável, ajuda muito. Então a gente acredita que nos próximos meses a gente está fazendo isso já, não na velocidade que gostaria, que é liberar cada vez mais Fiori, mas é uma tendência e é Uma cobrança dos usuários, é né? uma cobrança que é nossa, né? Porque é muito diferente você usar o SAPGUI e o Fiori. Sim. E não só isso, né? Manutenção, né? Você não precisa atualizar o SAPGUI, não tem que distribuir em todas as máquinas. É É web, por É o processo, friendly. você precisa marcar nome de transação, é assim, Você é outro pode usar no mundo. celular. É responsivo. Então, assim, o Fiori é um grande ganho. A gente está usando, né? Não deixou de usar. Mas a ideia, se fosse possível, né? Era 100% Fiori. Legal. E a gente vai. Sim, vai. sim, a gente está Nós vamos, contando, né? nós vamos. Nós vamos, Mas as nós áreas que vamos. estão usando já estão gostando, né? Tem transação que realmente deixou de funcionar, né? A gente tem uma transação que o pessoal do planejamento, do acabamento usava bastante, que é a MC.9, então ela deixou de existir no HANA, e agora eles estão usando o aplicativo do Fiori, que é correspondente, então eles estão gostando bastante do aplicativo. A área de planejamento é uma área que está usando mais os aplicativos, sempre eles estão pedindo para liberar os aplicativos para eles já irem trabalhando no Fiori, porque percebeu já, né, esse ganho, né? Tanto eles quanto o pessoal da controladoria, tem vários relatórios para fechamento de custos ali que são bem bacanas e que ajudam também na agilidade, né, no processamento das informações. Então, a intenção e o objetivo a partir de agora, né, é focar no Fiori para poder liberar para todo mundo, né, para que isso fique visível. E outra, né? Acho que tem uma pressão muito forte, né? Porque a área. Viu? Eles se falam, Nossa, né? é A área A verdade. que tem. Mas por que eu não tenho ainda? Sim, Eu sim, quero o pessoal ter, quer você ter. tá- Bem isso. Até porque, nos workshops, já entrando um pouquinho no workshop aí, Boa, esse é o próximo item. eu Pode posso amarrar falar, aí. então, você que é o Joel J aí. Toca aí. O workshop ele já é mostrado no Fiori. Exato. Então, 100% o Fiori. usuário fala assim, é isso que eu vou ter? Então, pra gente foi. A ideia não era nem mostrar, só que o workshop já vem muito agressivo Fiori. Sim. Então, ele já mostra a cereja do bolo, já, Sim. logo de cara. Então, Molha ali a criança. já molhou a chupetinha, você olha que e o usuário pedia, né, o Fiori já no workshop. Né? Entendi. Então, o workshop ele já roda, né? A SAP já traz isso de workshop em Fiori, então já mostra toda a novidade do Fiori e aquilo que. E o legal, porque no workshop ele mostra o Fiori, e muitas vezes o pessoa, mas eu botei isso no Gui? No Gui você não tem, não, você tem só no Fiori. Aí que os É dois impactos, né? dois O impactos. novo e que só tem aqui. E legal, porque assim, a SAP cada vez mais está soltando transação, vamos Sim. chamar assim, só Fiori. Não tem SAP, você não tem a possibilidade de ver aquilo No no SAP. Então Então faz com que você precisa liberar o Fiori. Eu acho que vai ser não sei, mas daqui a pouquinho eu acredito que não vai ter mais SAP, né? Não, Porque não. a ideia é essa, né? Não sei. Mudança de conceito, né? É, Você não tem mais transações, você tem aplicativos. Aplicativos. Você não precisa saber o nome mais da transação. E essa questão do Fiori nos workshops fez com que o pessoal agarrasse a ideia do projeto. Falou, nossa, que legal, isso é Certo. bacana. Tá é isso mudando que eu algo, quero, né? Tá mudando algo, né? Para melhor, né? Sim. Até os Então- resistentes e pessimistas Até os começaram a resistentes. gostar do Fiori. Começaram a olhar de uma maneira diferente. Então, acho que nos workshops aí, a hora que a gente mostrou a cereja do bolo, que mostrou com a funcionalidade do Fiori, como ele funcionava, eu acho que daí os que users abraçaram ainda mais a ideia, né? Porque viram que era legal, que era bacana e que só ia ajudar no dia a dia. Então, Que foi legal. um ponto muito... Eu acho que é um ponto legal esse lance do workshop, para nós que somos antigos de SAP, né? Tem bastante vivência. Fala isso não, pô. Workshop é a idade, né? Não tem jeito. Workshop, eu acredito que para os key users era antigamente muito maçante, né? Ficar lá trancado, ouvindo como funciona, não sei o que lá. E hoje, como vê uma mudança, né? Você vê fiorizado, dependendo de como é conduzido o workshop, o usuário já vai navegando, já Sim. vai mexendo, vai tateando, vamos dizer Sim. assim, né? Engaja mais, Sim. mostra que tem uma E foi o que aconteceu, mudança. pelo jeito. Que né? foi o que aconteceu, exatamente. Mostra O que não é- pessoal achou muito legal, né? Falou, não, é isso que eu quero. Nossa, tem esse relatório, onde que tá? Qual a informação? Então, fez com que o pessoal se engajasse mais. E hoje eles estão pedindo pra gente, viu? Cadê o Cobrando. Fiori? Cadê? Cadê o Cadê o Fiori? Fiori? Onde tá o Cadê? Fiori? Molharam só o bico? Não, mas, assim, apesar de a gente não entrou, mas acho que vários usuários têm Já lá, estão navegas, já navegam. estão E navegando já. na medida que a gente
pode, a gente vai liberando A já, gente vai né? liberando. Então, né, se alguém ali precisa, a gente Ele tá lá, né? Na realidade, é exatamente o que você falou, é ir tá lá, ativando e e liberando. ativando. Isso, ele já está disponível, É. né? A gente já liberou alguns aplicativos nativos, né? A gente tem muita Z, então às vezes ainda não foram para lá, então esse vai ser um trabalhinho que a gente vai seguir priorizando. Mas assim, converter a Z para Fiori não é difícil, né? Não é complicado, a gente conseguimos fazer isso. Então também assim, tem um Z, quer levar? Super possível. O que muda, principalmente quando você vincula perfil de acesso e Fiori, a forma de liberar muda um pouco, tá? Então precisa tomar um certo cuidado, Sim. porque se a pessoa nunca liberou, dificilmente ela vai conseguir, né? Porque muda a forma de liberar os acessos no aplicativo, né? Então, mas assim, também não é nenhum bicho de sete cabeças, nada que, né, a consultoria ali acabou ensinando, então a gente não consegue fazer isso, As né? liberações. O time interno mesmo faz. Aproveitando esse tema que você tocou aí, a questão de transferir ali para o Fiori e tal, tem um tema chamado Clean Core, né? Eu entendo que a estratégia da hoje, utilizando o Show Conversion e trazendo aí o ambiente existe, vamos dizer assim, né? Com bastante saneamento, nessa primeira fase ela priorizou exatamente isso, né? E fazer o Go Live e disponibilizar o ambiente já no S4 Private. E agora vem uma segunda fase. Como é que vocês estão planejando essa questão do Clean Core? São dois pontos aí. Uma foi a missão que a gente tinha ali no projeto, que era o que tem no meu ECC, eu preciso rodar isso no meu S4. Então a gente não fez nenhuma mudança grande em processos, mas em tempo de projeto a gente já foi mapeando, né, o que precisa ser alterado para, pelo menos, para vir agora nas melhores práticas, eliminar vários erros, porque o próprio SAP, coisa que ele não atendia, ele começou a atender no S4. Então, muitas vezes a gente vai deixar de usar e vai trazer o standard agora, né, nessa segunda fase. Entendi. Então, já é uma premissa nossa de eliminar Z. Sim. Bom, é standard, tem que usar o standard. E o que não tiver standard, Aí sim, aí a gente vai, a ideia é que a gente vai para o BTP, né, faz o desenvolvimento fora, né, para até que a gente, nas atualizações, não sofra tanto. exato. Então, e essa é a nossa premissa ali para os próximos anos e agora numa vida nova no S4, né? É seguir eliminando o Z e indo para standard e, se precisar de desenvolvimento, plataforma BTP é usar ali. E tentar fazer o usuário desapegar um pouco das Desculpa, Zs tô entendendo. muito antigas, né? Mas aí eu acho tem uma que, questão mas eu acho que é igual, por de exemplo, apego, se entendeu? você Na Z. mostra o standard ali, né, funcionando. Exemplo do serviço, né? A gente tem um Z de serviço lá. E a SAP trouxe um módulo, né, vou chamar assim, voltado para serviço, compra de serviço, que antes ela não tinha, que é só Fiori, que atende super bem. Então é um dos projetos que aí tá para sair, que é matar todo o nosso uso de serviço e vir para o standard, que atende super bem ali o processo nosso. Então, essa é a próxima fase, sim. Seguinte, o João perguntou: o que foi mais desafiador no decorrer do projeto? Para mim são dois. Pessoas, lidar com pessoas, porque a gente tem terceiros envolvidos, a gente tem uma equipe gigante da consultoria por trás, mais o nosso tinha mais ou menos fixo 32 usuários, e aí você tem aquele, né, você tem o mais pessimista, você tem aquele que vai só no empurro, né, Só no pão de queijo e então, café. assim, desafiador, comunicação, todo mundo está na mesma página. Sim. E em alguns momentos, não, cada um estava numa página. Então, não tem problema de ter isso. Mas desde que rapidamente você coloque todo mundo na Corrija, mesma. né? Todo Traga Então, pro trilho, o né? problema não é tomar uma decisão errada. É o tempo que você vai corrigir essa decisão errada. Então, está todo mundo se comunicando. Principalmente a gerência do projeto. Tem que estar se Sim, comunicando. sim. Então, desafiador, pessoas, né? E o outra parte é carga de dados, que eu acho que foi desafiador. Para mim foi muito diferente do que eu já vi da SAP. E é legal que a Manuela mandou uma pergunta que é assim, ó, como foi o engajamento dos key users, que está muito linkado a isso, né? E aí, enfim, por favor, falem sobre isso aí para a Manuela. Camila, pode ir. O engajamento dos key users foi legal, primeiro porque a gente teve aí o apoio da diretoria, eu acho que isso foi um ponto, né, importante, né, porque daí a empresa, os key users realmente sentiu que a diretoria queria, né, o projeto queria que acontecesse, então isso foi muito legal a participação deles.
E o engajamento deles, regado a muito café e pão de queijo, né? Mas era bem isso, era equilibrar os pratinhos. Tinha hora que agora tem que testar. Ludmila, parou a máquina, eu vou ter que ir para a fábrica. Não, mas a gente tem que fazer o teste, mas eu tenho que ir lá ver a máquina. Então, a gente tinha que ter esse equilíbrio, esse jogo de cintura. Vai lá, corre lá então, que eu seguro as pontas aqui, daqui a pouco a gente já faz. Então, a gente ia conseguindo equilibrar, porque foi o que o Osana disse, né? A gente estava como que user, mas estava também ali como funcionário, tem que fazer o dia a dia, né? Então, eles tiveram que se desdobrar. No meio do caminho, a gente perdeu uns, no meio do caminho chegou os novos, e a gente teve que ir fazendo essa integração e situando todo mundo na mesma página, né? Porque você tem gente, às vezes, que sai de férias, tem atraso, que a pessoa precisa sair, era o dia dela de testar, então, trabalhar com pessoas, né? E não, você isso. fazer isso, né? Às vezes, pode num momento, não pode no outro, então isso não é tão simples, né? Na hora que é mais fácil você fazer a migração dos dados do que... A parte técnica do que com gente, né? Mas foi legal, assim, mas... Nosso muito obrigada a todos que participaram desse projeto, porque, olha, sem eles, não teria saído. Seguinte, pessoal, tem mais perguntas aqui para a gente responder. Vou fazer mais uma pergunta, tá, do Igor. Qual a ferramenta que vocês utilizaram para fazer o controle do projeto? Usaram o LM ou usaram alguma outra ferramenta? O LM para testes, né? E eu era contra o LM, né? Isso não vai Outra vez o funcionar. pessimismo. De novo eu falei, vamos pro Excel. Né? E a Ludmila, não. Hélio Danilo, não. Vamos usar. Porque assim, se a consultoria sabe que está falando que é importante, que é bom, que ajuda, né? E aí vamos falar que não. E aí, mas a gente ninguém pode comentar aí do LM. A gente foi para o LM. Tivemos o desafio também de ensinar, de ver como é que funciona, de ter todo o trajeto aí, né, com os key users para poder alimentar a ferramenta, a gente ter aí os relatórios e ter os dados para poder fazer o reporte, né? Então, a ferramenta que foi utilizada para fins de teste e controle foi o ALM. Fora o Teams, que a gente tinha vários grupos que a gente trocava informações, tinha os grupos por módulo, então o Teams também foi uma ferramenta importante para a gente na comunicação. Bom, legal. Assim, eu acho que foi tão legal o podcast, que fluiu tanto que o nosso tempo acabou, gente. Tem aqui algumas perguntas ainda. Ô, Nilton, eu tô gostando. Agora ficou mais calmo. Acabou o coração. A gente vai precisar mandar as perguntas para vocês responderem. E a gente vai fazer isso, tá, pessoal? Todas as perguntas que foram enviadas, a gente vai estar retornando. Mas eu queria aqui agradecer a presença aqui do Osanã, da Ludmila, do meu parceiro Catão aqui, enfim. Junto sempre, né? E sejam bem-vindos aí aos próximos podcasts que a gente vai apresentar aqui pela Software Update. Muito obrigado. Obrigado a todos pela presença aí, por vocês dois. Obrigado. A gente que agradece A a gente oportunidade agradece. de vir aqui contar as nossas experiências. Muito obrigada, gente. Até mais. Boa Obrigado, tarde. João. Boa Valeu, tarde. pessoal. Boa tarde.